Quando a gente vai pensar, realmente são 5 empresas hoje que estão liderando basicamente essa frente. Que sabem muito mais sobre o território, sobre a população, do que o próprio governo, né? Não existe ainda uma regulação efetiva. A gente não tem condições de ter autonomia frente a quem está coletando, captando nossos dados, né? Tudo que a gente faz não está na nossa mão. As informações do nosso país não pertencem a gente. Quem tem a infraestrutura que armazena esses dados? Será que a gente tem soberania? Acho que nós podemos pensar a soberania de dados de duas formas. A primeira é a soberania pensando desde o Estado, desde a capacidade do Estado de decidir sobre o tratamento dos dados produzidos dentro do seu território nacional. Isso é super relevante porque a gente tem grandes corporações mediando a prestação de serviço e, portanto, a coleta de nossos dados. E essas são grandes corporações que não estão necessariamente sediadas no país onde os dados estão sendo produzidos. E aí tem várias questões de segurança pública envolvidas. Hoje você tem corporações que sabem muito mais sobre o território, sobre a população, sobre a capacidade tecnológica de um país do que o próprio governo, né? Na prática, a soberania de dados ela implicaria a autonomia da própria cidadania de produzir dados sobre si e de pensar quais dados são relevantes. Hoje, a falta da soberania de dados nacional aqui no Brasil nos coloca numa posição de muito dependente de empresas do norte global. Então, hoje a gente não sabe o nosso limite de infraestrutura, mas também não sabe o nosso limite de tratamento, de como esses dados estão sendo tratados. Quando a gente vai pensar, realmente são 5 empresas hoje que estão liderando basicamente essa frente, como por exemplo a Amazon, Google, Facebook, né, a Meta. O vazamento de dados tem sido cada vez mais comum, e dados pessoais, dados identificáveis, e a gente percebe exatamente que a soberania de dados ela se faz relevante no sentido de colocar o Brasil, nosso país e as pessoas mesmo, num lugar de protagonismo com relação aos seus dados. Quando a gente fala sobre soberania de dados, a gente pensa em questões ligadas à nação. Então, cada nação tem suas legislações. Quando a gente fala do Brasil, a gente fala da LGPD, em relação à privacidade e proteção de dados. Quando a gente fala do contexto europeu, a gente fala do GDPR. Então, a gente precisa pensar em como criar mecanismos que permitam a regulação do tratamento de informações pessoais. O Brasil ainda está caminhando nesse processo. As discussões sobre privacidade ficaram mais fortes em 2019, mas ainda é um longo caminho a ser percorrido. Quando a gente fala, por exemplo, das mídias, das redes sociais, não existe ainda uma regulação efetiva. Quando a gente fala também de inteligência artificial, ainda é um tema que precisa ser desenvolvido, regulamentado, pensado de forma colaborativa. São diversas problemáticas que ainda precisam ser enfrentadas. A gente teve recentemente, com a pandemia, uma migração de muitos serviços que eram aqui no dia a dia, assim, no físico, para o online, de uma hora para outra. O que aconteceu no Brasil? O Google olhou para todas as universidades federais e disse assim: nossa, vocês estão precisando de um favor. Como que vai ficar as aulas? E como que vai ficar os arquivos? Venham com a gente, o Google está aqui para mover a sociedade, conectar as pessoas, e tem uma missão do Google que é muito boa, que é ter dados coletados sobre todo o mundo. Então o Google falou: vamos, nós de braços dados. E as universidades federais, sem nenhuma outra possibilidade, que a gente sabe que tem outras possibilidades, disseram óbvio que sim, Google, muito obrigado por salvar a minha pele. E migramos todos os dados das universidades federais para uma empresa privada que nem brasileira é. Que é até difícil dizer de onde o Google de fato é, que é um capital aberto. Passa-se um tempo, todo mundo começa a ter aula, as videoconferências começam a funcionar, o Google vira e diz assim: agora, para você continuar usando o serviço desse jeito, vai te custar X bilhões de reais. O que
o governo federal escolheu foi dizer, tá bom, não tem outro jeito, vamos pagar. Então, olha como a falta de soberania, ela acarreta literalmente restrições cotidianas. Tudo que a gente faz não está na nossa mão. As informações do nosso país não pertencem a gente. O aspecto da soberania é você poder dizer o direito, né, de certa forma. A gente, por exemplo, fala do Estado, né? O Estado brasileiro, em relação a essa temática de soberania de dados, ele não é soberano. Ele não tem o poder, o aparato de dizer o direito em relação, né, aos nossos dados que são coletados e que se vão para outros países. E isso acaba afetando a gente porque a gente não tem condições de dizer, de ter autonomia frente a quem está coletando, captando nossos dados, né? Principalmente em relação às Big Tech. Quem tem a infraestrutura que armazena esses dados? Onde é que estão os servidores que estão com esses dados? Porque a gente pensa, né, que dados são coisas imateriais, que são coisas, né, são fluxos de informação, mas tudo isso fica em um lugar que, em última instância, tem que ter aparelhos físicos. A internet, por exemplo, a internet tem um lugar físico, fica nos Estados Unidos, na Califórnia. Enfim, o conjunto de servidores e de aparelhos que possibilitam a internet estão ali. A gente tem que entender o que a gente quer com a soberania. Então, a soberania para a gente é o nosso Estado ter infraestrutura de internet ou é outra coisa? Será que a gente tem soberania? Nós, o povo, a população. Hoje, quando a gente está falando de uma perspectiva estadocêntrica, ter soberania é o Estado ter infraestrutura da internet. Infraestrutura como, por exemplo, ter um satélite próprio de comunicações, que o Brasil não tem. É ter certas tecnologias desenvolvidas que o Estado brasileiro não tem. Mas aí eu sempre vou colocar a questão, né, de que se o Estado brasileiro tiver soberania de dados, será que a população vai ter soberania de dados ou é o Estado que vai ter soberania de dados? Nesse sentido, eu acho que coletivos que trabalham com dados, né, que têm um dever de fazer uma cultura, né, uma promoção de uma cultura de proteção de dados, podem ajudar a fortalecer soberanias locais de dados, para que pessoas e grupos, né, tenham consciência, né, de que as informações delas são valiosas, de que as informações delas são disputadas por diferentes segmentos da sociedade e que elas, né, como pessoas soberanas, né, nessa perspectiva, elas têm uma agência também. Como cidadania, a gente pode pressionar por maior transparência, pressionar pelo cumprimento das leis que atualmente existem e pressionar por uma legislação que regule o uso da inteligência artificial, o uso da tecnologia, o uso dos nossos dados. Mas a responsabilidade principal é do Estado e das instituições do Estado. Hoje, para promover uma cultura com maior responsabilidade, a gente tem algumas frentes que são necessárias. E eu acho que a principal é uma frente mais organizada para a educação, porque a LGPD ela é uma lei, de certa forma, completa no sentido de aproximar os cidadãos dos seus dados, mas a gente vê ainda que não existe uma adequação total. Então, são diversas as empresas que nem iniciaram o processo de adequação à LGPD. E é importante que tenha essa conscientização, mas também de uma frente cada vez mais transparente mesmo do que tem sido feito, porque a gente só entende realmente do quão não adequado as empresas brasileiras estão quando a gente vai entender e pesquisar um pouco mais sobre isso. Falar sobre soberania de dados é um tema muito complexo. Então esse tema ele precisa ser mais difundido. E a LGPD ela traz como um dos requisitos, né, a criação, a estruturação de difusão desse conhecimento por meio da transparência. Então, permitir que essa lei ela seja de fato cumprida, seja por meio da fiscalização, quando a gente observa os órgãos fiscalizatórios, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, proporcionar maior autodeterminação informativa aos seus usuários, maior gestão das suas informações, e isso cria um ambiente regulatório de maior fiscalização e de maior controle e gestão das informações.
A soberania de dados, ela deve ser pensada como uma série de regulações que devem ser implementadas. Eu acho que a gente tem que parar para entender que as melhores coisas levam tempo. Leva muito tempo e leva muito trabalho a gente conseguir desenvolver uma base de dados, toda a estrutura e a infraestrutura necessária para um país ou para um grupo conseguir se desenvolver. Então, para a gente conseguir fazer ou proporcionar, melhorar um pensamento de soberania digital, a gente tem que começar a se questionar o que é melhor fazer. E esse melhor, ele nunca vai vir a curto prazo, ele vai vir a longo prazo. Só que no caminho desse longo prazo, você vai gerando mais trabalho, mais educação, mais cidadania digital, um monte de outra coisa que a gente tem visto que países que investem na sua soberania digital garantem um melhor desenvolvimento do que aqueles que só colocam na mão dos outros toda a sua infraestrutura. Eu acho que a gente está buscando trazer um alerta, né? Principalmente em relação a essa temática, tornar o debate um pouco menos técnico, trazer para a pessoa comum a importância que se tem em relação à temática de dados. Eu acho que a gente traz uma crítica muito importante nesse aspecto e tentando trazer também instituições do terceiro setor para que elas também sejam organizações polinizadoras desse conhecimento, né? Pensando que essas organizações devem ser transparentes com as pessoas com quem elas estão tratando, né? Então, esse livro, eu acho que ele traz um papo reto. Não é só você simplesmente depositar isso de forma online gratuita. É explicar, mudar a linguagem, adaptar as diferentes estéticas. Está fazendo um movimento que é esse movimento de possibilitar soluções possíveis e adequadas à sociedade civil. Para mim, soberania é quando você dá a possibilidade das pessoas se rebelarem. Então, eu acho que vocês têm dado a possibilidade das pessoas pensarem de forma revolucionária sobre o que é proteção de dados e segurança de dados de fato. Politizar aquilo que se diz não político, aquilo que se diz técnico. A nossa cartilha tem um grande trunfo de fazer as pessoas se apropriarem dos seus direitos. Tudo que o Decodifica faz tem um interesse em facilitar o conhecimento, algo popular e coletivo, que as pessoas consigam compreender aquilo e consigam se apropriar daquilo. O conhecimento ele é a munição para a transformação. É importante que a sociedade civil tenha cartilhas para isso, em uma linguagem mais fácil, em uma linguagem mais direta, em uma linguagem adaptada para a realidade da sociedade civil, dessas organizações, e aí principalmente organizações que têm perfil periférico, têm origem periférica. Então, assim, acho que é importante que essas organizações tenham guias que consigam dialogar com as suas realidades, que consigam dialogar através da sua linguagem, para ser também agentes promotores da proteção de dados. Os lugares que estão sendo conversados sobre assuntos que nos impactam são poucas pessoas, são pessoas que não são como nós. Então, quando a gente chega lá, a gente entende que é importante ocupar também esses espaços e é importante lutar por eles. O futuro que eu desejo construir é um futuro mais colaborativo, onde a gente se reconheça em determinados ambientes, onde exista maior diversidade, quando a gente pense sobre inovação, sobre tecnologia, direito, onde existam contribuições negras mais expressivas nesse cenário tecnopolítico e que seja possível trazer mais oportunidade e trazer mais pertencimento também para essas pessoas nesses locais. Todos os modelos e algoritmos de predição, eles necessitam fundamentalmente que o contexto se mantenha o mesmo. Quando o contexto muda, as regras desse algoritmo, elas quebram, elas não funcionam, você não consegue predizer. O que está acontecendo agora, a gente está mudando o contexto, as pessoas, os profissionais, tudo. O que vai acontecer? Não tem algoritmo que prediza. É impossível predizer. A gente só consegue sentir que é revolucionário, e que é bom e que é melhor.